Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Programa Desenrola, rentismo, endividamento e luta de classes. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, o governo Lula lançou o programa Desenrola, né? O programa Desenrola de renegociação de dívidas. O Brasil, a classe trabalhadora hoje tem um problema de endividamento assustador, mais de 70 milhões de pessoas endividadas, né, com o nome sujo, negativado, fora inclusive outros débitos, outros endividamentos que não entram nas estatísticas oficiais. Então, por exemplo, quando você tem aquele mercadinho da sua rua que você pega fiado e você não está conseguindo pagar e não consegue comprar nesse momento, isso não entra nas estatísticas oficiais, né? Mas no bairro que eu estou morando agora, na periferia de Recife, perdi as contas de quantas vezes aqui eu fui no mercadinho, né, comprar um negócio que estava faltando em casa, chegou lá e tinha alguém, não, deixa eu comprar agora, eu pago na semana que vem, e o cara falando, não, mas já está devendo, já não pagou não sei o quê, e por aí vai. E aí o governo federal lançou esse programa Desenrola, né, que foi promessa do segundo turno de campanha, para renegociar dívidas. Antes da gente entrar no programa em si, eu acho que é necessário uma consideração teórica importantíssima. O problema do endividamento das famílias, a mídia liberal burguesa, e eu dei uma passeada pelas reportagens sobre o Desenrola, ela coloca como uma questão de educação financeira. O povo aprender a gastar, o povo saber gastar, entender como gerir o seu orçamento. Veja, o problema do endividamento não é um problema centralmente de educação financeira, ainda que a educação financeira tenha um papel no trato disso. E a educação financeira, gente, estilo Nath Finanças, viu? Que ensina as pessoas a conhecerem seus direitos, a saberem como questionar taxas indevidas, cobranças indevidas, não estilo Primo Rico, sabe? Mais Nath Finanças, menos Primo Rico. Anotem isso aí. Mais Nath Finanças, menos Primo Rico. Nath Finanças é a educação financeira que realmente é útil, é prática, é objetiva e não é ideologia coach. Mas veja, o problema central do endividamento são duas pernas. Primeiro, diz respeito ao nível de emprego e renda da população, né? Normalmente, em períodos de explosão de endividamento, isso é devido a uma baixa radical do nível de emprego e renda da população, né? Porque o que é o endividamento? Veja, o endividamento, contrair dívidas diz respeito a uma entrada de débito, né? E a saída de débito diz respeito à sua capacidade de pagar, ou seja, a entrada, seu fluxo de renda. Então você tem aqui duas pernas. Basicamente, você tem o seu fluxo de renda e, na saída dessa renda, né, o custo do crédito. Então, assim, quando a gente for debater endividamento, a gente tem que olhar basicamente para duas pernas. Perna do custo do crédito, ou seja, quanto custa os juros no cartão de crédito, o parcelamento do móvel, o crédito imobiliário, o financiamento da casa, o financiamento do carro, quanto você está pagando no cheque especial, quanto você está pagando no cartão de crédito e por aí vai, ou seja, o custo do crédito, o custo de contrair uma dívida e as dificuldades de pagá-la e a renda da pessoa. A renda está crescendo ou está aumentando? O salário, a massa salarial está tendo ganho real ou está tendo depressão no seu poder de compra? O nível de emprego está bom ou está ruim? O nível de informalidade está alto ou está diminuindo? Ou seja, o endividamento é composto desses dois fatores fundamentais. E para resolver ele, você tem que atacar os dois, né? Você tem que aumentar o nível de emprego e renda e você tem que reduzir o custo do crédito e das operações bancárias de maneira geral. Então, veja, o melhor programa para enfrentar o endividamento das famílias é um programa de pleno emprego, fazendo com que cresça cada vez mais o número de empregos com carteira assinada, com salários crescentes, com ganhos reais acima da inflação, com altíssimo índice de formalização, com melhores condições de trabalho e, do outro lado, enfrentar o cartel dos bancos, reduzir os juros no cheque especial, reduzir os juros no cartão de crédito, reduzir o custo do spread bancário, dos serviços bancários, atacar as taxas abusivas de juros.
Então, o endividamento, desde uma perspectiva estrutural, se resolve assim, né? Tipo assim, não dá para falar sério de resolver o problema do endividamento do povo brasileiro com um novo teto de gastos que limita o gasto público, o crescimento a, no máximo, 2,5% do PIB ao ano. No melhor dos cenários, isso acaba com qualquer possibilidade de geração de pleno emprego. Não existe programa de pleno emprego que não seja puxado pelo setor público, e não existe possibilidade do setor público puxar isso quando você tem um novo teto de gastos que amarra o gasto público. Então, assim, o governo Lula, comandado na economia por Haddad, escolheu que não vai ter pleno emprego. Acabou, morreu. Então, essa primeira perna não vai ser resolvida, porque vamos lembrar, viu, gente? Teve muitas pessoas comemorando que no primeiro semestre a geração de empregos com carteira assinada foi de 700 mil. Isso é bom, mas isso é pouquíssimo, quase nada, num país que tem mais de 40 milhões de pessoas na informalidade e mais de 10 milhões de desempregados. Se o governo Lula manter esse ritmo, ao final do governo você vai ter mais ou menos a geração de 5 milhões de empregos com carteira assinada. Isso não supera nem sequer os 10 milhões de desempregados, quanto mais os mais de 40 milhões da informalidade. Então o governo Lula desistiu de resolver essa perna e o governo Lula já deu todos os sinais que não vai enfrentar o cartel dos bancos, que não vai lutar para baixar os juros no cartão de crédito, os juros no financiamento, os juros no parcelamento de imóveis, no crediário, os juros no cheque especial. Pelo contrário, né? Quando teve a questão do empréstimo consignado, tem vídeo aqui no canal sobre o tema, o governo ficou do lado dos bancos contra o Ministério da Previdência, que tentou baixar de maneira significativa o crédito consignado. Então, acho que esse ponto é importante. Veja, não há mudança estrutural na relação de endividamento das famílias. Que o governo Lula decidiu ter um projeto de país que não ataca nenhum dos fundamentos do modelo econômico, apenas faz a sua reprodução, a sua gestão. E a prova disso, inclusive, que o problema do endividamento das famílias não é um problema de educação financeira, é que 63% das dívidas hoje não é com os bancos. São com varejistas, companhias de água, gás e telefonia. Varejistas, supermercado, viu, gente? Então, assim, as pessoas estão com o nome sujo porque compraram comida no cartão e não conseguiram pagar a conta de água, não conseguiram pagar a conta de gás, não conseguiram pagar a conta telefônica, não conseguiram pagar a conta de energia elétrica e por aí vai. Ou seja, não é porque você gastou demais, porque a pessoa ficou sem renda e não conseguiu honrar suas obrigações cotidianas, familiares. Eu já argumentei muito isso, inclusive no meu vídeo sobre junho de 2013. Até Dilma começar o ajuste fiscal, 1/3 das famílias estavam com dívidas. Só que aquilo ali não era um problema porque a renda estava mais ou menos estável, o desemprego estava muito baixo e por aí vai. O problema de endividamento explodiu no Brasil quando começa o ajuste fiscal. Aí o ajuste fiscal, combinado com a Lava Jato, dobra a taxa de desemprego em 10 meses. E aí quem estava com dívida, mas estava conseguindo honrar porque estava empregado, de repente fica desempregado e não consegue pagar. É ali que explode o problema do endividamento no Brasil, com o ajuste fiscal que turbina o desemprego. Então, acho que esse preâmbulo é muito importante, gente. Vamos fazer aqui um debate sério. Esse programa do governo Lula está dentro de um conjunto de políticas econômicas que não pretendem dar um enfrentamento estrutural para o endividamento das famílias. Dito isso, o Desenrola tem, primeiro, um lado bom, que é, para aderir ao programa, você cria condicionalidades para bancos tirarem do cadastro negativo pessoas que devem até R$100. Veja, não é que a sua dívida vai ser perdoada, viu, gente? Isso é muito importante. Você ainda tem que pagar, mas sua dívida é até R$100 na data estipulada pelo programa do endividamento. Você sai do cadastro negativo, tem seu nome positivado e você pode ter crédito de novo na praça. Isso é bom. Isso vai atingir até 1,5, né? 1.500.000 pessoas e pode chegar até 2.500.000 pessoas, porque só o Nubank, esse banco chique, empoderado e por aí vai, tem mais de 1 milhão de pessoas com nome negativado porque devem até R$100. Então essa parte é boa, atenção. A ideia de que a pessoa deve até R$100, o nome dela vai ser tirado do cadastro negativo e aí vai renegociar a dívida dela, mas ela já está com o nome liberado. Porque, porra, bicho, na real é muito uma galera que
teve dificuldade, não conseguiu pagar a conta de água, não conseguiu pagar a conta de luz, não conseguiu pagar uma compra de comida no mercado, no cartão de crédito e tal, e ficou com o nome sujo, e é foda, né? Tá ligado? Tipo, absurdo do caralho, assim. Então, isso é positivo. Ponto. Então, nesse aspecto, parabéns aí ao governo Lula, ao ministro Haddad. Aí agora vem os problemas. Veja, o Desenrola, ele tem faixas, né? E aí, a faixa 1 abrange devedores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, ou de renda mensal até 2 salários mínimos, com débitos de até R$5.000 com empresas de fora do sistema financeiro. E aí você tem a faixa 2, né, que já está em vigor, né? A faixa 1 entra em vigor só a partir de setembro, quando for lançado um aplicativo, que abrange as negociações de débito com bancos para quem tem renda de até R$20.000 sem limite do valor de dívida, o que permite refinanciamento de imóveis e veículos. Veja, gente, qual é o problema? O problema é que aqui os bancos estão ganhando. É o velho modo do governo Lula. Porque, veja, o que é que se poderia fazer? Se poderia botar os bancos públicos de frente, tocando o programa, inclusive com portabilidade de dívida, dando descontos assustadores, fazendo com que as pessoas, inclusive, não pagassem os juros da dívida, só pagassem a dívida. Uma renegociação que abatesse ao máximo os juros. Tá ligado? Tipo, ou desconto de 100% de todos os juros, ou desconto de 90%, ou 80%, mas assim, abatesse o máximo os juros, e no máximo as pessoas só pagassem a dívida. Eu acharia até, inclusive, a possibilidade, por exemplo, para pessoas que estão num CadÚnico do governo federal, de você fazer um desconto monstruoso até do valor original da dívida, mas tudo certo. De tal sorte que o que o governo federal vai fazer, embora tenha um leilão, embora tenha concorrência entre os bancos, para ver quem dá mais crédito e por aí vai, mas como no Brasil funciona um cartel de bancos, esse cartel não foi desmontado e nem vai ser, o que tudo indica veja, você vai ter a dívida renegociada, o governo federal entra como garantidor a partir do Fundo de Garantias de Operação, e a cada real de sua dívida perdoada, os bancos ganham um crédito presumido, que é uma forma de incentivo fiscal, né? Uma forma de benefício. Ou seja, o governo federal está liberando, e aqui é uma notícia da própria Agência Brasil que eu estou lendo, né? O governo está oferecendo 50 bilhões de antecipação de crédito tributário aos bancos. E aí, a Agência Brasil cita uma fala do próprio ministro Haddad dizendo o seguinte: se o desconto for de R$7.000, o crédito para o banco será de 7 mil. Ou seja, o banco aqui não está perdendo nada. Nada. Sabe? Então, você entra numa dinâmica em que o banco, ele pratica taxas abusivas, juros sobre juros, a puta que pariu inteira de abuso, e ele não perde nada. Não perde nada. E aí, eu estava acompanhando um debate na internet, o Guilherme Melo, que trabalha, né, no Ministério da Economia, ele fala que para a faixa 2 não envolve garantia do tesouro, são créditos que os bancos já possuem, mas não podem utilizar. Faz até algum sentido isso, mas na prática o sentido mais geral que se mantém é que o banco não vai perder nada e vai receber uma liberação de crédito, vai receber um benefício para estimular a oferta de crédito, inclusive para melhorar os seus balanços, em troca de não perder nada. E aí, na prática, para cada R$1 que os bancos renegociaram de dívidas, eles têm R$1 de crédito presumido. Sabe? Então, veja, isso é uma forma, é o velho governo Lula, né? O velho modo Lula de governar. Então, assim, é um benefício para o trabalhador endividado. Sim, porque o trabalhador vai ter possibilidade de renegociar suas dívidas, massa, mas o banco não está perdendo R$1, viu, gente? O banco não está perdendo R$1. O próprio ministro Haddad, inclusive, ele fala, essa reportagem da Agência Brasil,
Vou ler aqui para vocês, eu vou colocar essa reportagem na tela. Coloca aí, Maxwell, por favor, a capa da reportagem na tela. Segundo a DAD, para limpar o nome de devedores da faixa 1, ou seja, as pessoas que ganham, né, até 2 salários mínimos ou estão no cadastro único, no CAD único, e devem até R$5 mil, o Tesouro Nacional gastará 7,5 bilhões do FGO, o Fundo de Garantias de Operação. Esse valor, ressaltou o ministro, permitirá a renegociação de até 30 bilhões de dívidas na segunda etapa do programa. Ou seja, bicho, é o governo federal entrando numa lógica de não é o governo arbitrar para proteger o consumidor, o trabalhador endividado frente ao poder dos bancos. Porque, por exemplo, a proposta do Ciro Gomes era melhor, viu? E aqui não tem nada de cirismo, não tem nada de porra nenhuma não, é só elemento de comparação mesmo. A proposta do Ciro Gomes era melhor, porque qual era a ideia do Ciro? A ideia do Ciro Gomes era basicamente o governo entrar firme na mediação a partir dos bancos públicos, forçando descontos vultuosos, e se os bancos privados não quisessem aderir a isso, você tinha mecanismos de os bancos públicos irem assumindo, como a Caixa Econômica Federal. Ou seja, a ideia era fazer com que os bancos ganhassem menos, ou seja, perdessem, né? Então, por exemplo, se a pessoa tinha uma dívida original de R$3 mil, com juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros, a pessoa está devendo já R$10 mil, porra, o banco vai ter que abrir mão desses R$7 mil de dívida, que é juros sobre juros, juros compostos, e vai, no máximo, quem sabe, receber 3 mil, e tem que ficar feliz. E aí, suave, é isso. Veja, nesse caso, o banco não está nem perdendo seu valor original emprestado, ele está deixando de ganhar, né? Que é diferente de perder, né? Deixando de ganhar. No caso do programa do governo Lula, você tem uma lógica que o banco não perde nada. Alguém pode falar assim, Jones, mas as pessoas que têm dívida até R$100, elas já estão com o nome limpo. É verdade, mas lembrando que ela foi tirada do cadastro de negativados, mas ela não tem a dívida perdoada. Ela tem que pagar a dívida. Mas veja, essa primeira parte do programa, que é o que tem o menor número de beneficiados, né, é inclusive o melhor aspecto do programa. Então, na prática, você tem uma situação em que não se mexe no custo do crédito no Brasil para o consumidor. Então, as taxas abusivas no cheque especial, no cartão de crédito, nos serviços bancários vão seguir iguais. A gente vai pagar uma taxa de juros, vai continuar pagando a taxa de juros absurda, né? Vale dizer, inclusive, que a taxa de juros para renegociação de dívida pode chegar até 1,99% ao mês. Isso dá, gente, mais de 20% de juros ao ano. Mais de 20%. Então, assim, você está num processo de renegociação de dívidas e você continua pagando a taxa de juros absurda, desumana e imoral. 20% de juros ao ano, entendeu? Então, você continua pagando a taxa de juros abusiva, os bancos não perdem nada, ganham crédito presumido. A cada R$1 renegociado de dívida, eles ganham R$1 de crédito presumido. Ainda tem o Fundo de Garantias de Operação da União, vai ter mais de 7 bilhões liberados. E aí, sim, isso vai dar um refresco no consumo. Isso vai fazer com que milhões de trabalhadores e trabalhadoras possam voltar a consumir, possam quitar suas dívidas, possam assinar um contrato de aluguel, possam, sei lá, entrar no financiamento de uma geladeira nova, de um fogão novo, de uma bicicleta nova, de um videogame novo. Vai dar alguma turbinada pequena no comércio, nos serviços, um aquecimento da geração de emprego formal, que vai ter um impacto, por exemplo, já no final do ano, a gente já vai perceber isso. Só que, assim, é um respiro dentro de um processo que se mantém. Então, você mantém o altíssimo desemprego, você mantém a altíssima formalidade, você mantém a depressão da massa salarial no país, né? Você mantém longe do debate público qualquer horizonte de um programa de pleno emprego, mantém o cartel dos bancos, mantém a taxa de juros, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, altíssima nas esferas, mantém o cartel dos bancos, mantém o valor abusivo dos juros no cartão de crédito, no cheque especial, nas operações bancárias. Bicho,
Tem cartão desse aí, essas bandeiras de cartão que são monopólios estrangeiros, né? Visa, American Express e por aí vai, que aqui no Brasil eles cobram 200, 300, 400% de juros ao ano e nos Estados Unidos eles cobram 15, 16, 10% de juros ao ano, sabe? Tipo, então você mantém tudo isso e dá um refresco. A depender de como se desenrolar a economia, daqui para o final de 2024 ou meio de 2025, muitas dessas pessoas que estão saindo agora do cadastro negativo podem voltar, porque as condições estruturais de resolução do seu problema não foram feitas, percebe? Então assim, bom que tem um refresco para a população, bom que tem um refresco para o comércio, para os serviços, para a geração de emprego formal, bom também. Bom tirar do cadastro negativo quem deve até R$100, muito bom. Agora é mais um programa da conciliação de classes. O trabalhador não sabe as condições por trás do programa, não sabe que os bancos só estão ganhando, porra, o governo me ajudou, massa, mas no fundo a Febraban é a grande vencedora disso. Porque ao invés da gente aproveitar essa conjuntura que tem muitas pessoas endividadas, indignadas com o custo do crédito no Brasil, com os problemas de endividamento, com os juros abusivos, com as cobranças abusivas de taxa, aproveitar esse caldo político para ir para cima do cartel dos bancos e desmontar ele, mudar a regulação do setor bancário no Brasil? Não. A Febraban apresenta uma proposta construída junto com o Ministério da Fazenda, em que na prática, os interesses da Febraban são preservados, os bancos não perdem absolutamente nada e, inclusive, tem um ponto fundamental que eu não posso deixar de esquecer de falar. Gente, você que entra no Desenrola, se você não conseguir quitar a renegociação da dívida, né? As parcelas de renegociação, o fundo de garantias de operação está em jogo aí, o crédito presumido se mantém. Ou seja, entrei em renegociação com o banco, aí o banco ganhou o crédito presumido, aí eu não consegui pagar, não consegui continuar pagando as parcelas de renegociação. Tudo bem, o banco não perde nada, que ele continua com o crédito presumido. Ou seja, os bancos ganham e ganham. Né? Os bancos ganham e ganham. É o velho Lula da conciliação de classes e que a classe trabalhadora tem algum benefício? Tem. Mas os grandes monopólios privados burgueses, eles têm o grosso do benefício, aumentam seu poder econômico, transformam esse poder econômico em poder político e mandam cada vez mais na economia capitalista brasileira. Então dava para fazer muito mais, dava para fazer melhor, dava para aproveitar esse momento para enfrentar o cartel dos bancos, mas não existe desejo político de o fazê-lo. O problema não é a maioria na Câmara, o problema não é a maioria no Senado, o problema é projeto político. E o projeto político do governo Lula não tem como pressuposto enfrentar e desmontar o cartel dos bancos e colocar uma coleira no sistema financeiro nacional. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.